Chegámos a este município numa altura em que a saúde no município tinha uma parceria público-privada. Tínhamos um hospital de referência, Beatriz Ângelo. Hoje todos veem as notícias, entendem que destruíram e que transformaram este hospital de referência num descalabro. A empresa pública do Estado, que governa atualmente o Hospital Beatriz Ângelo, acabou por destruir aquilo que era um grande projeto e acabou por criar um problema para a população de Loures. Mas desde sempre que nós pugnámos por uma questão. Loures tem uma autoestrada que divide o concelho. Esta parte, o mundo rural, que representa 30% da população de Loures, tem sido prejudicada em diversas áreas. Mas do lado de lá não é diferente. Do lado de lá, continuam a ir ao Hospital de São José, continuam a ter um problema da mobilidade, dos transportes, do saneamento básico. A saúde em Loures teve uma lógica de, ao longo dos anos, ao terminarem ideologicamente com as PPPs e construírem as sociedades EPE, não resolveram. Veio então a ideia maravilhosa de António Costa de dizer que os centros de saúde iriam chegar à força ao município de Loures. E é verdade. Fizeram o edificado com os fundos do PRR, mas fizeram o edificado. Eles estão cá, com um problema. Estão vazios. Não há atratividade, não há médicos de família e continuamos com um problema sério que hoje em dia a população continua a ter que recorrer ao Hospital Beatriz Ângelo e todos vocês já viram. Tempo médio de espera nas urgências, 15, 18, 22 horas. É uma vergonha. E o Partido Socialista nunca conseguiu resolver esse problema no município. Ricardo Leão, que diz, em Loures eu terminei com o populismo. Foi o homem que durante o governo de PS negociou com o Manuel Pizarro, que garantiu dentro desta Câmara que tudo estaria bem e que teríamos os médicos de família. Falhou. Mentiu. Negociou com Marta Temido. Falhou. Mentiu. Na mobilidade e nos transportes, investimos milhões na Carris Metropolitana. Uma ideia fantástica de Fernando Medina, que enquanto Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, honorou todos os municípios para chegar a uma fase em que se esqueceu de colocar um valor no orçamento que era preciso tratar, 36 milhões de euros. Sabem que a determinada altura, contando aqui uma história à parte, já na Assembleia da República recebemos no grupo parlamentar do Chega um e-mail de Carla Tavares, agora é eurodeputada, depois de abandonar a Câmara da Amadora, que dizia, senhores deputados, não se esqueçam de introduzir os 36 milhões de euros que faltam para a Carris Metropolitana no Orçamento de Estado. Enganou-se, não deveria ser para o grupo parlamentar do Chega, era claramente para o grupo parlamentar do Partido Socialista, que estava a tentar salvar a face a Fernando Medina com o buraco que deixou nos municípios. E a mobilidade e transportes em Loures tem uma coisa que é como o cometa Allen. O cometa Allen passa de X em X anos, mas de 4 em 4 anos em Loures passa o metro. Já todos ouvimos falar do metro. Cartazes por todo o lado que dizem aqui vai haver metro. Aqui passará o metro. O metro que nós não somos contra, mas que não chega à zona rural e que não chega à zona urbana. Que é uma fantasia, que para nós é importante, mas deixem-me-vos contar uma coisa. Se o presidente do partido tivesse realizado um dos seus sonhos de infância, que era ser ciclista, andaria mais rápido do que o Metropolitana Loures. Das estações de metro prometidas, a maior parte delas não permitem sequer que a infraestrutura pesada consiga concretizar uma velocidade a mais de 15 km/h. Temos ciclistas a fazer etapas muito mais rápido. O espaço médio, o tempo médio que está estudado para ligar a zona do Infantado ao transbordo a Odivelas são 35 minutos. Prazo médio que acontece quando existe trânsito. Parques de estacionamento, para quem quiser utilizar o metropolitano, não existe. Para quem está aqui e que vive no Infantado, deixem-vos dar uma novidade. Não há parque de estacionamento previsto, o que significa que aquilo que hoje em dia é um caos estacionar no Infantado ficará ainda pior. Santo António dos Cavaleiros, não se sabe onde é que vai ficar o parque de estacionamento. As expropriações não estão contabilizadas. E este metropolitano começou com António Costa, há 29 anos, a anunciar que chegaria a Loures.
29 anos depois, o Partido Socialista ainda paira por aqui. Aquela corrida famosa entre o burro e o Ferrari, António Costa levou, de facto, o Ferrari para a Europa e deixou cá os burros. E os burros que aqui têm ficado têm gozado com a população de Loures com esta brincadeira. Na última resolução do Conselho de Ministros do governo de António Costa, Duarte Cordeiro anunciou ao país que o Ministério do Ambiente salvaguarda, a partir daquela data, todo o dinheiro que era necessário no PRR para a construção do metropolitano. Na Assembleia da República, o Chega disse, isto é falso. Disseram-nos populistas. No Orçamento de Estado do ano seguinte, percebemos que a verba não estava contabilizada. O Chega apresentou a proposta que fosse incluída em Orçamento de Estado. O PS chumbou, o PSD chumbou e disseram populistas. Entretanto, percebemos que a falta de capacidade de gestão do PRR ditaria que o metropolitano Loures cairia do PRR. Um orçamento inicial de 250 milhões de euros, passou para 450 milhões de euros, uma terceira fase 600 milhões de euros, o concurso ficou deserto porque as empresas que apresentaram a proposta ascendem os 700 milhões de euros e neste momento, há um mês e meio atrás, dentro desta casa, Miguel Pinto Luz anunciou que agora é que é. Agora é que vem o metropolitano. Não sabemos quanto é que vão custar as infraestruturas adjacentes ao metropolitano, não sabemos as expropriações, sabemos que está estimado em 700 milhões de euros, que já não pode ir ao PRR porque os socialistas, os sociais-democratas, que é a mesma coisa, e os comunistas, até a gastar dinheiro, são maus. Ou gastam mal, ou fazem-no desaparecer, e inclusive no PRR terminou que saiu dali o metropolitano e que neste momento tem que ir ao Orçamento de Estado. Conhecendo as obras portuguesas como conhecemos, geridas por eles, com uma derrapagem em média de 30%, significa que o metropolitano Loures vai custar e vai ascender 1.000 milhões de euros. Os estudos de viabilidade económica são desastrosos para o projeto. Aquilo que fizeram é um desastre. Mentiram, mentiram, mentiram. E mentem à população de Loures constantemente. Não há metro, não há nada. Na habitação o André avisou. As dezenas de anos sem pagarem rendas municipais com 9 euros. Não pagavam. E nós não somos contra a habitação municipal. Tirem isso da ideia. Nós achamos é que a habitação municipal não é a título definitivo. E se for a título definitivo, são de facto para aqueles que trabalharam e que hoje não conseguem. Com mulheres de 84 e de 86 anos, doentes e acamadas, que não têm capacidade para pagar. Essa o Estado deve ajudar. Essa o Estado deve ajudar. Aqueles que precisam. Não é aqueles que na altura, quando o André falava dos Mercedes e dos BMWs e dos Porsches à porta dos prédios, que eles diziam populismo. Venham comigo à Quinta da Fonte. A Quinta da Fonte, a Quinta do Mocho, a Quinta da Vitória, o bairro da Cara, gente a viver em garagens e que a Câmara acha normal. Ah, mas isso é culpa do senhorio. Exato, o senhorio é a Câmara. O prédio dos solteiros, 20 pessoas por casa, a culpa é do senhorio. Exato, o senhorio é a Câmara. E chegámos este ano ao populismo máximo. Fruto de uma proposta do Chega, o Presidente da Câmara, que não tinha grande notoriedade a nível nacional, tornou-se o grande defensor da luta contra o populismo. Eu quando o vejo com Carlos Moedas esta semana a criar uma nova carreira, porque aqui chamam-se carreiras, não se chamam autocarros, quando cria uma nova carreira de Lisboa a Sacavém e o vejo com Carlos Moedas, não tenho a mínima dúvida. Obelix e Asterix. Só que não estamos numa ideia gaulesa. Não estamos numa aldeia gaulesa. E a mentira tem perna curta. Em outubro do ano passado, Ricardo Leão disse dentro desta casa, faremos 500 despejos. E o Chega disse, bem-vindo à realidade, Sr. Presidente, não queremos despejar por despejar, olhamos para o humanismo, mas queremos justiça. Não queremos igualdade, queremos equidade. Queremos tratar de forma diferente o que é diferente e perceber que as coisas não é porque fogem com os papéis nas declarações de IRS que têm direito a casa. 2 meses depois, disse, vamos despejar mais 400. E eu fiquei baralhado. Tendo a Câmara pouco menos de 3.000 fogos, Ricardo Leão estaria a dizer que iria despejar cerca de 50% das pessoas que viviam em habitação municipal. E dizia Ricardo Leão que temos 55% de pessoas não pagavam quando nós, o PS, chegámos. E agora
Estamos aqui com a força e com a determinação e só 18% é que não pagam. Recuperámos a dívida. Não recuperaram nada. Se vocês me deverem dinheiro, se eu fizer um acordo de pagamento convosco, não significa que o dinheiro esteja no cofre da Câmara. Significa que está acordado o pagamento. E até hoje nós não sabemos quanto é que de facto recuperaram. E dos 900 despejos, a nossa bancada municipal questionou diretamente quantos é que efetivamente foram despejados. E eu vou-vos dizer, 0. 0. E o populista sou eu. 0. Na semana passada disseram, bom, mas nós durante este ano cumprimos e conseguimos recuperar 100 habitações. E nós dissemos, queremos saber quantas foram recuperadas por falta de pagamento. E pasme-se. As 100 habitações referem-se a habitação municipal, algumas delas utilizadas como casas de férias de gente que está no estrangeiro, subarrendamento e casas que foram roubadas à Câmara. A exemplo de Asterix, Obelix percebeu que tinha um problema para resolver aqui em Loures. Asterix antecipou-se e avançou com uma medida na Câmara Municipal de Lisboa de dizer, pronto, os que ocuparam agora ficam com as casas e depois, a partir de agora, é que é sério. Lembram-se quando jogávamos futebol de rua, que estava 14-0, a mãe vinha à janela e dizia, vem jantar, e havia sempre um chico esperto que gritava, quem marca ganha. Eu não jogo futebol com o Ricardo Leão porque eu sou do tempo do futebol de rua e se jogasse futebol de rua com o Ricardo Leão, ele ia à baliza. E, portanto, o Obelix tem que perceber que, de facto, as piadas no Conselho têm o limite, acabaram. Este Conselho tem que deixar de ser um subúrbio de Lisboa. Este Conselho tem muito para dar a Lisboa e ao país. Estamos no centro. A centralidade de Loures é importantíssima. E este município, vou repetir lá à frente do Presidente do Partido, é muito, mas muito importante a nível estratégico para nós. Estes despejos vão ser feitos. Quem não paga, com o Chega a liderar, vai para o olho da rua. Mas mais, instalou-se o caos, mas nós assumimos. Os frouxos voltaram atrás. Quem destruir o bem público, quem não respeitar a nossa nação, a nossa pátria, a nossa bandeira e viver em casa municipal, vai para o olho da rua. E não é racismo, e não é xenofobia, e não é não olhar para os mais pobres, é olhar para quem é honesto, é olhar para quem precisa. Há muita gente que precisa, e estes nós temos que ajudar de uma forma transitória e não com casas definitivas. A ação social da Câmara tem que funcionar, pôr as pessoas no mercado de habitação, permitir que tenham o seu rendimento e com base no seu rendimento que façam a sua vida. Não queremos um município desgraçadinho de joelho no chão a trocar votos por mendicidade constante. Nós não queremos mais pobres no Conselho. Nós queremos que os pobres passem a classe média. Nós queremos que a classe média enriqueça. Nós queremos riqueza. Nós queremos mérito. Nós queremos que as pessoas no Conselho não estejam sugadas com o IMI, que é um imposto estúpido e ridículo, com as taxas e taxinhas da água. Tudo a sugar. Sempre a puxar. E para quê? Festas e festarolas. Semana passada alguém me dizia, pá, tu disseste no Facebook que vais acabar com as festas e festarolas. As festas que são de tradição, de costume, que defendem a Portugalidade, tudo para manter. Palhaçada, caça ao voto, tudo para acabar. É dinheiro a mais. Vejam o orçamento municipal. São milhões de euros. Semana passada, na inauguração do Parque Papa Francisco, fez-se um mega concerto. Aqui não se diz nem autocarros, nem carreiras. São caminhonetas. Fez-se um concerto, o Tony Caminhonetas, no Papa Francisco. Meus caros, como não há mobilidade nem transportes para o Parque Papa Francisco, inaugurou-se e desterrou-se uma lápide para ficar o nome do Presidente. Não vi ninguém para assistir ao concerto. A Câmara Municipal alugou autocarros para ir buscar os mais velhos às freguesias e levá-los até lá. Isto é gastar dinheiro, isto é caça ao voto,
isto é manipular as pessoas, isto é brincadeira. Isto saiu do bolso de todos para fazer o que estão a fazer. Eu vou pedir ao Luís Filipe que se junte a mim, nosso candidato à Assembleia Municipal. Vou pedir ao Duarte Monge, nosso candidato a Bruxelas, que se junte a mim. Ao Daniel Fernandes de Fanhões, que se junte a mim. Ao José Grossinho de Lousa. Ao Edgar Ferreira, nos Tujais. Ao António Firmino, em Loures. Ao nosso João Soeiro, Sacavém e Prior Velho. Ao Luís Rainha, em Santo António dos Cavaleiros e Frielas. Ao David Teixeira, em Camarate. A Ana Raimundo, em Santiria. Ao Aquilino Ventura, em Moscavide e Portela. Se tivéssemos que ir a eleições na próxima semana, temos o processo feito, burocrático. Por uma razão. Somos melhores que os outros? Não. Estamos unidos há 4 anos. Lealdade ao partido, lealdade ao presidente do partido, união, amizade. Discutimos? Sim. Temos divergências? Certo. Como uma família. Resolvemos dentro do gabinete. Tratamos o que temos para tratar, definimos as propostas conjuntas, criámos as equipas e acredito piamente que vamos ganhar muitas freguesias. E perdoem-me a modéstia. Eu acredito e espero que acreditem comigo. Nós vamos ganhar Loures. Chamei os candidatos às juntas para lhes dizer, muito diretamente, um dos principais problemas deste Conselho começa também a ser a imigração. As juntas de freguesia têm passado desenfreadamente atestados de residência. Com esses que me acompanham, nem mais um atestado de residência para quem está ilegal. Nem mais um atestado de residência para quem está ilegal. Para além disso, com a anuência do nosso grupo parlamentar, temos preparado uma alteração significativa à lei do licenciamento zero e, portanto, com estes que me acompanham, nem mais uma loja de fachada que sirva de dormitório para imigrantes ilegais acontecerá neste Conselho. Mas quero-vos dizer mais. Comigo na Câmara Municipal, nem mais uma mesquita neste Conselho. Comigo na Câmara Municipal, nenhuma mulher entrará em serviços públicos de cara ao rosto tapado. Não é racismo, não é xenofobia, é tradição, é cultura, são as nossas gentes, é a nossa segurança. Vou dizer algo que vos vai chocar. Sou a favor do multiculturalismo. Sabem qual? Dos alentejanos que vieram para Sacavém misturarem-se com os homens que vieram de trás dos montes e que vivem na zona de Frielas. Das pessoas que vieram do Alentejo e que trabalham junto das pessoas de Santarém. Nós temos zonas do nosso Conselho que foram construídas por todos aqueles que têm sido discriminados ao longo da história desde 75, grande parte foram os retornados. Que chegaram ao aeroporto da Portela, não poderiam regressar para casa às suas terras e foram construindo as alges e os bairros aqui à volta. Este é o multiculturalismo que eu quero. Alentejanos com gente de trás dos montes, Santarém com o Algarve. O outro multiculturalismo. Respeitem a nossa cultura. Respeitem a nossa nação. Meus caros, eu sabia que não ia cumprir o discurso e queria-vos dizer que, como vos disse há pouco, a luta não é só com o Partido Socialista. As sondagens aqui em Louros, que eles têm feito e que tivemos acesso, Louros muito próximo de podermos ganhar. É possível. Nas legislativas ficámos muito próximo do primeiro lugar, mesmo assim temos uma diferença de 1000 votos. Não é nada. Santiria da Azóia, São João da Talha e Bertela tem 47 mil habitantes. Não será só ali. Vamos a todo o lado para ir buscar os votos que precisamos.
A solução aqui, em algumas das freguesias, passava na alternativa à direita entre nós e o PSD. O PSD no Conselho nunca foi de direita. Entre 2013 e 2017, o PSD neste Conselho fez uma coligação com o Partido Comunista Português, que era conhecida por Vodka Laranja. A Vodka Laranja acabou, porque André Ventura chegou e disse que não tolerava nem aceitaria sentar-se à mesa de negociações com o Partido Comunista. Durante 4 anos, o melhor resultado de sempre que o PSD teve neste município foi com André Ventura. O polígrafo diz que é mentira. O polígrafo diz que é mentira por uma razão. Quer comparar o resultado de André Ventura com 10 freguesias, com o período, e já agora aproveito para explicar à SIC, com o período em que o município de Loures incluía ainda Odivelas e por isso eram 25 freguesias e densidade populacional muito maior. Desde que Loures é Loures e que tem Odivelas fora, o maior resultado alguma vez obtido neste Conselho foi para este homem, foi para André Ventura. Não invento, não vale a pena. Não vale a pena. André Ventura saiu e o PSD foi a correr para os braços do PS. Estão coligados, atualmente. Imagina a cara daqueles que disseram fim ao socialismo, fim ao Ricardo Leão, e de repente percebem que o voto que colocaram na urna no PSD não foi mais nem menos do que dar o voto ao PS. Eu vou apenas repetir a graça por provocação ao presidente do partido, mas de facto quando ele entrou aqui depois da célebre entrevista ao jornal I, se foi ao I, se foi ao Sol, que disse que tínhamos um problema de subsídio à dependência com a comunidade cigana, e temos, e continuamos a ter aqui em Loures, e temos, às vezes vêm aqui às reuniões de Câmara e fazem-me peito para me tentar ameaçar, continuaremos a lutar por tudo isso, dizer-vos, quando ele saiu daqui, ele, André Ventura, eles disseram, ele nunca será eleito e isto é fugaz, vai acabar muito rápido, não tem hipótese. Entrou um na Assembleia da República. Nessa noite, esse um disse na escadaria, em 8 anos eu prometo que farei deste partido o maior partido português. Passaram 6, ele é líder da oposição e está a isto. Está a isto. O Luís Montenegro sente o respirar de André Ventura atrás da orelha. Todos os dias, por isso é que eles sonham com o homem, todos os dias. A culpa é do Ventura, o Ventura, o Ventura. Todos os dias sonham com ele. Disseram, chegando agora também o Filipe Melo, saudar quem veio de Braga, que agora, enquanto está cá no trabalho parlamentar em nosso município, vive em Loures, disseram que de um não crescíamos e crescemos para 12. Disseram, quando surgiram os primeiros escândalos, eles agora vão cair. Disseram que não acabávamos com o bipartidarismo. Disseram que era impensável sermos líderes da oposição. Eu vou repetir, e vocês já ouviram a graça, é só provocação ao Presidente. Dizem que eu não serei Presidente da Câmara. Como dizia o outro, veremos.